E aí, galera, tudo bem com vocês? Ó, um beijo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje é sobre obediência. Amém? Glória a Deus por isso. E antes de começar a aula, vamos orar? Vamos orar só um pouquinho? Orar é sempre bom, nós precisamos estar sempre orando. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando a sua palavra, Pai. Eu oro, Pai, para que essa palavra alcance os corações de todos aqueles que vão ouvir. Eu oro, Pai, para que essa palavra, Senhor, caia dentro dos corações e produza muito fruto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua unção despedace todo o jugo, Pai. E que a tua unção, que o teu Espírito Santo, que você, Espírito Santo, convença a respeito de toda a verdade. É isso que eu te peço e eu já te agradeço. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém? Vamos começar? Bom, abre lá a sua Bíblia, vamos ler um versículo. Eu já abri a minha aqui. Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. E vamos ler bastantes versículos hoje, tá bom? Ler versículo é muito bom, a palavra de Deus é muito boa. Como eu sempre costumo dizer, como está escrito lá em 1 Timóteo 3,16, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. O próprio Deus trouxe inspiração para que fosse escrita a palavra de Deus. Então, nós podemos confiar no que está escrito. Amém? A palavra ela é boa para nos ensinar, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir a respeito de toda a verdade. Amém? Para que nós não venhamos a ser enganados, mas para que nós venhamos então a andarmos luz aquilo que está escrito, que é a vontade de Deus. Amém? Vamos fazer a vontade de Deus. Como? Buscando a palavra, ouvindo a palavra, orando, buscando intimidade com Deus. Amém? Vamos ler? Vou parafrasear, tá bom? A obediência e a submissão é melhor do que o sacrifício. Sabe, antigamente, nessa época aqui, tinha os sacrifícios de animais, porque as pessoas não tinham intimidade com Deus, elas não estavam próximas a Deus, o relacionamento estava rompido com o Senhor. E aí, quando nós vimos que Jesus, ele veio, ele foi o sacrifício vivo, ele se entregou por nós, ele pagou a dívida que nós tínhamos com o diabo, ele pagou essa dívida e hoje nós somos livres, hoje nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Amém? E aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, está falando a respeito de que nós não podemos mais, nós não temos mais que viver. Eu vou trazer para o tempo que a gente está vivendo. Nós não temos mais que viver como a gente vivia antes. A gente agora tem que viver como? Obedecendo a Deus. A obediência e a submissão a Deus é melhor do que qualquer sacrifício, do que qualquer prática que a gente fazia antes, para tentar, sabe, ficar bem com Deus. Não, gente, agora pra gente ficar bem com Deus, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós buscamos intimidade com Deus, nós obedecemos a palavra. Amém? Conforme também aquilo que está escrito em João, no capítulo 14, no versículo 15, que diz assim: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Ou, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É Deus dizendo para nós, para mim e para você, que se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos a palavra dele. Amém? Amém? Mas como que a gente vai obedecer a palavra de Deus? Sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Buscar ao Senhor fortalece nós, o nosso espírito. Tem gente que fala, eu acho que vocês já ouviram falar daquele negócio de a carne é fraca. Ah, aconteceu isso, mas é porque a carne é fraca. É bom a gente aprender desde pequeno, né? Esclarecer a respeito disso. Ainda bem que a carne é fraca, né? Porque se a carne fosse forte, a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos fortalecer quem nós somos. Nós somos quem? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Precisamos nos fortalecer onde? Em Deus. Com quem nós precisamos buscar comunhão?
com Deus em primeiro lugar. Como? Orando, conversando com Deus, falando bom dia, Senhor. Eu oro por esse dia, que o Senhor abençoe esse dia, Pai. Que o Senhor venha a esclarecer as coisas para mim, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Sabe, orar, conversar com Deus. Deus quer sempre ter um relacionamento conosco. É por isso que Jesus veio e pagou o preço, para que a gente pudesse ter um relacionamento com o Senhor. Agora ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Amém? E aqueles que amam ao Senhor seguem a sua palavra. Amém? Amém. Vamos continuar aqui? Em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu gosto disso. Você consegue entender isso? O que Tiago está falando é pra gente... O que está escrito em Tiago é pra gente, sabe, não só ouvir falar, não só ser aquelas pessoas que vão na igreja, mas que não praticam a palavra. Nós precisamos, além de ir para a igreja ouvir, nós precisamos também praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Porque quando a gente pratica o que está escrito, nós vamos também poder ter, comer, usufruir das bênçãos que estão escritas. Entende? Então, isso é muito precioso. Nós precisamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas nós também precisamos, além de ouvir, praticar aquilo que nós estamos sendo ensinados, sabe? Eu penso que uma pessoa que só ouve conselhos, vai para a escola, vamos supor assim, a pessoa vai para a escola, a criança vai para a escola, adolescente vai para a escola. Beleza. E ela aprende lá a respeito de português, matemática e outras matérias, geografia, história, enfim. Ela aprende aquelas matérias. Se ela só ouvir aquilo e nunca escrever, e nunca fazer um exercício, nunca fazer uma pergunta e uma resposta, sabe? Perguntas e respostas, daquela prova, né? Nunca fazer uma prova, nunca fazer... praticar mesmo, nunca praticar aquilo que ela está sendo ensinada, vai ser difícil dela conseguir lembrar depois de certo tempo. Aquilo que a gente não tem costume de ter na nossa vida, a gente não tem costume de praticar, a gente acaba não cai no coração, não tá dentro. Então acaba que entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E a gente não pode viver dessa forma, né? A gente precisa ouvir a palavra e praticar a palavra. A gente precisa ouvir a palavra e cair no nosso coração, para que a gente possa praticar aquilo que está escrito. Amém? E em em Josué, capítulo 1, no versículo 6 em diante, Deus fala para Josué. Eu anotei. Josué, no capítulo 1, no versículo 8, fala assim: não deixe de falar as palavras que estão escritas na Bíblia. Medita nessa palavra, ou seja, estuda, busca essa palavra de dia e de noite, para que você cumpra, para que eu cumpra, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, ou seja, para que a gente possa praticar a palavra. Só então os nossos caminhos vão prosperar e nós seremos bem-sucedidos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a gente pratica a palavra, a gente ouve a palavra, a gente pratica a palavra, o benefício disso, a coisa boa que vai vir, o resultado disso de ouvir a palavra e praticar é que a gente vai prosperar e que a gente vai se tornar bem-sucedido. Tem uma outra versão da Bíblia que fala que todo o nosso caminho será próspero e tudo o que nós fizermos dará certo. Amém? Nós precisamos ouvir a palavra, praticar a palavra. Como? Sendo obedientes a ela. Quando a gente é obediente à palavra, no lugar de obediência, no lugar de fidelidade a Deus, a provisão, a bênção sem medidas, sabe? Nós somos protegidos. Nós precisamos andar debaixo daquilo que está escrito. E o que está escrito é que nós devemos andar em amor. Que nós, eu vou falar algumas das coisas que nós devemos fazer. Nós devemos andar em amor, falar a verdade, sabe?
obedecer pai e mãe. Nós precisamos obedecer aos nossas autoridades, ao nosso pai, à nossa mãe, àquela pessoa que cuida de nós, porque às vezes você pode, como tem várias pessoas que não têm o pai e a mãe, mas tem um tio que criou, tem uma tia que criou a vida toda, tem uma avó que está sempre ali instruindo. Nós precisamos obedecer às pessoas que são autoridades na nossa vida. O pastor, amém? O professor dentro da sala de aula é uma autoridade, nós precisamos respeitar, sabe? Nós precisamos se colocar na posição de que, se nós somos de Deus, se nós amamos a Deus, seguimos os seus mandamentos, então nós temos princípios, nós temos que andar em amor. Amém? Amém? Vamos continuar? Próximo versículo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não voltem a viver como antes, como aqueles que estão no mundo. Sabe, quem está no mundo, quem está no mundo não tem princípios da palavra. São pessoas que, eu tô falando no geral, não tô falando que todo mundo é assim, né? Eu tô falando assim, no geral. As pessoas que estão no mundo, elas não entendem a palavra, elas não buscam a palavra, elas são vingativas. A gente não pode ser vingativo. Elas são mentirosas, a gente não pode ser mentiroso. Elas desobedecem, a gente não pode ser desobediente, sabe? A gente precisa seguir o que está escrito, a gente precisa falar a verdade, a gente precisa ser obediente, a gente precisa honrar as autoridades, respeitar os mais velhos. São princípios bíblicos que às vezes nem todo mundo segue, entende? Nós precisamos seguir o que está escrito. Por quê? Porque isso vai trazer resultados bons para nós. Vai trazer o quê? Tudo que a gente fizer vai dar certo. O nosso caminho será bem sucedido. Por quê? Porque nós vamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque nós vamos buscar a Deus em primeiro lugar. É aquilo, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente não vai precisar andar preocupado com coisa alguma, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então, tem benefício na obediência. Tem benefício na obediência. O benefício da obediência é que nós seremos bem-sucedidos e seremos prósperos em tudo. E, para mim, essa é a resposta primordial. Eu priorizo, eu busco sempre ser obediente para que eu venha poder usufruir, para que eu venha poder ter esses benefícios, sabe? Deus é um Deus de princípios e quando nós honramos o princípio nos honra. Amém? Amém? Então nós não podemos andar como o mundo anda, nós não podemos fazer o que as pessoas do mundo fazem, porque nem sempre estão de acordo com a palavra. A gente não pode deixar o nosso coração ser corrompido pelo mundo. A gente precisa ser obediente ao que está escrito, obediente à palavra, obediente à vontade de Deus. Não porque Deus nos obriga a ser, não, porque nós temos livre-arbítrio, mas porque quando nós obedecemos o que está escrito, nós vamos usufruir o melhor dessa terra. E sabe, além disso, eu acredito que o melhor disso tudo é que quando nós estamos obedecendo a palavra, a vontade de Deus, além de ser algo bom, além de ser algo maravilhoso, nós temos então conexão direta com Deus. Nós temos intimidade com Deus. Porque Deus ama quando a gente obedece o que está escrito. Ele ama. Amém? Vamos ler o próximo versículo. O próximo versículo está em 2 João, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde um princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Quem anda em amor é obediente. Amém? Vamos andar em amor. Andar em amor é maravilhoso, porque além de nos fazer ser pessoas melhores, a gente vai estar sempre junto de Deus. O amor é o caminho para a vitória. Amém? Amém. Crianças, galera, pessoal, foi maravilhoso estar com vocês. E eu tenho certeza que essa palavra vai produzir resultados, assim como produz resultados na minha vida.
né? Eu amo a respeito dessa palavra. Essa palavra trouxe vida para mim. Eu antes pensava que vivia, mas depois que eu conheci a palavra da verdade, depois que eu conheci o que está escrito na Bíblia e que eu ainda venho conhecendo, venho buscando para conhecer mais, mudou a minha vida, né? Me encheu de compaixão, me encheu de amor e eu não me imagino mais vivendo de outra forma. Então, que essa palavra possa cair no seu coração e que você venha a ser ricamente edificado por ela. Amém? Foi uma honra estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.